Bom, o Band News São Paulo segue repercutindo a última medida do governo de São Paulo, né? Todas as cidades do estado na fase amarela do plano de flexibilização. Sobre esse assunto, temos na ponta da linha o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Olá a todos, é um prazer sempre conversar com você. O senhor, na coletiva, chegou a dizer que essa medida foi adotada pelo governo após receber aqueles dados, né, que chegaram na sexta-feira, no sábado, e aí tivemos na segunda o anúncio, né? Mas a gente noticiou aqui na Band News FM que o Centro de Contingência já tinha feito esse alerta, um pedido, aliás, para o governo, isso no dia 26 de novembro, para que adotassem algumas medidas mais duras, e de São Paulo está sofrendo muitas críticas, né? A gente tem recebido muitas mensagens aqui de ouvintes falando sobre esse fato, né, do anúncio ter saído depois das eleições e tal. A gente se atrasou para tomar essa medida? Isso pode gerar algum prejuízo para a gente no combate ao coronavírus, doutor Jean? Como é que o senhor lida com essas críticas? O Plano São Paulo ele segue índices. Esses índices são principalmente número de internações, número de óbitos. Esses pontuam muito mais robustamente. A questão é que nós tivemos um problema da plataforma do CIVEP Gripe do Ministério da Saúde, que tivemos dificuldade em aportar os dados dos 645 municípios do estado. Então, nós não tínhamos dados como número de casos e número de óbitos. Tínhamos de internação, e essas internações eram retiradas através de um sistema da própria secretaria, que é o Censo Covid. Então, nós tínhamos número de internações, mas os casos baixos, número de óbitos baixos e o número de internações mais alto, mas nada que chamasse atenção na rede pública especificamente e em rede privada em conjunto. O que nós sabíamos e vínhamos acompanhando nas 3 semanas é o maior número de casos na rede particular. Então, a partir disso, nós tínhamos uma reclassificação no dia 16. Nós optamos de uma forma muito mais preventiva, muito mais preventiva, de não reclassificarmos. Por quê? Nós passaríamos de 76% do faseamento verde, da população no faseamento verde, para 90% com aqueles dados. Então, nós entendemos que nós não poderíamos fazer isso. E mais, toda análise que era feita a cada 28 dias começou a ser semanal. É óbvio que na semana seguinte tivemos o aporte daqueles dados que eram represados, tenderam um aumento, mas nada significativo. Portanto, nós precisávamos observar, olhar, porque esses índices são respaldados, inclusive, através de autorizações do próprio Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado. Tudo isso é muito bem auditado, para que a gente não possa tomar nenhuma medida intempestiva no afã e desejo de um ou outro. Nós temos que seguir esses dados. E foram exatamente esses dados que nós tínhamos semana passada, na quinta-feira, nós tínhamos a elevação de 2% no número de casos, 2% no número de internações e queda em 12% no número de óbitos. Então, nós também continuávamos sem a condição de tomar nenhuma medida. Quinta, sexta e sábado, novos dados foram aportados, fazendo com que ontem, na reunião logo cedo, nós avaliássemos que nós tivemos, comparativamente nas 3 últimas semanas, 10% de aumento no número de casos, 7% no número de internações. E esses 10%, 7% na última semana? E comparado nas últimas, a última semana comparativamente às 3 últimas semanas. Tínhamos que tomar uma medida. Essa medida voltava para o faseamento amarelo, lembrando que fazendo essa conduta, essa postura, nós diminuímos horários de serviço e, ao mesmo tempo, fazemos então com que as pessoas passem a se aglomerar menos, inclusive com capacidade dentro, sejam de estabelecimentos comerciais, sejam de academias, evitando que dessa forma a aglomeração e circulação maior de pessoas circulassem em conjunto do próprio vírus. A gente entende que essas medidas elas devem ser tomadas, mas, volto a dizer, elas não poderiam ter sido tomadas naquele momento sem os índices sendo respaldados. Mas o que nós entendemos que é fundamental que a população entenda o seu papel, e é o que nós não temos tido nesse momento. Nós sempre tivemos o apoio da população, usando máscaras, fazendo distanciamento, ficando em casa quando solicitamos,
fomos abrindo de forma gradual e progressiva, e quando chegamos no faseamento verde, as pessoas acharam, bom, voltou ao normal. E era muito comum as pessoas se sentarem muito próximas, sem máscara, conversando e rindo, e falar, puxa vida, você viu, o número de casos está aumentando, né? E o governo não faz nada. Quer dizer, nós não podemos entrar na casa das pessoas. As pessoas têm que ter essa responsabilidade, que isso é conjunto, não é só o governo que promove as restrições, mas são as pessoas que fazem dentro do seu microcosmos, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar e social. Se naquele momento ali, então, do dia 16, houvesse uma reclassificação, por causa do represamento dos dados, os números que o governo tinha, na verdade, levariam o governo a flexibilizar ainda mais. Ainda mais. Nós temos até o mapa do dia 16, nós aumentaríamos muito mais o número de cidades no verde. Isso seria um ato irresponsável. Não vou generalizar, porque a gente sabe que tem muita gente que se cuida, mas eu, por exemplo, minha experiência pessoal, eu tô isolado, eu saio de casa pro trabalho e tudo, e mesmo assim eu me incluo nessa parcela. Quando eu falo que não estamos nos cuidando, eu falo usando esses termos, não estamos nos cuidando, né? Eu não aponto os dedos, eu tô me incluindo nisso tudo, e parece que há realmente um descolamento em relação às regras que estão sendo seguidas. Uma das reclamações que a gente recebe muito aqui, muitas mensagens, é em relação justamente às pessoas que pegam transporte público, né? Ônibus lotado, o metrô lotado, as estações lotadas, os hospitais agora enchendo cada vez mais, e por outro lado, muitas festas que são relatadas, e eu não estou falando só dos pancadões, né, que são conhecidos, mas festas, áreas nobres da cidade, né, em bairros de classe alta da cidade de São Paulo, por exemplo, falando aqui especificamente da capital. Não tem alguma forma, doutor Jean, de endurecer essa fiscalização, né, não só nos bares, nos restaurantes, mas também para esse tipo de reunião? É porque eu imagino que seja um assunto muito delicado, né? Você invadir ali, não sei se esse é o termo, mas, né, se meter né, no privado, né, na pessoa que está promovendo uma aglomeração dentro da casa dela e tal, que não tem alguma forma de mudar essa abordagem, né, para que a gente não tenha tantos relatos de festas desse jeito, festas que acabam, a gente pode chamar de festas clandestinas que acontecem na cidade, não só na capital, mas em outras cidades também. Perfeitíssima a sua colocação. Nós estamos agora na quinta-feira, vamos anunciar um plano muito mais austero de vigilância, aumentando o número de fiscais, fazendo parcerias e associações dentro de outras organizações dentro do governo que façam dessa forma com que nós tenhamos maior capilaridade para a vigilância. Exatamente como essa. Nós já temos feito do dia 15 de julho até agora, fizemos mais de 110 mil inspeções, mais de 1.000 autuações, sejam transeuntes sem máscara, sejam estabelecimentos com aglomerações que não respeitavam normas sanitárias, mas isso é pouco. Nós precisamos fazer mais e é isso que nós queremos, mas nós precisamos da parceria da população, porque, como você mesmo falou, a gente não consegue entrar nas casas. Então você convida mais 2 casais e diz, olha, não tem problema, eles vieram jantar aqui em casa, eles estão se cuidando. Quer dizer, qual é a garantia do estar se cuidando? E quando você coloca as pessoas dentro de um ambiente fechado, que as pessoas estão comendo, bebendo, falando, que retiram e ficam, logicamente, um período prolongado sem máscara, esse é um cenário de risco. Temos que entender que nós ainda não estamos no normal, esse normal só virá com a vacina, nós não temos ainda a vacina, ela virá em breve, mas nós não temos a vacina. Enquanto isso, as regras sanitárias, elas devem ser seguidas. Alguns dos equipamentos que voltaram a funcionar na fase verde continuam funcionando, né? Parques, cinemas, teatro, isso vai depender de cada prefeitura, pelo que eu entendi. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas o que muda mesmo, acho que o que pega mais é o horário de funcionamento, né? De bares, de restaurantes, de lojas, e a capacidade de pessoas que esses locais podem receber. Dito isso, a gente conversou com as associações que representam lojas, que representam segmentos aí do comércio, que representam as academias, por exemplo, e todas elas
elas falam a mesma coisa, que diminuir o horário de funcionamento seria uma medida ruim, porque você agora, no final do ano, que tem uma procura maior nesses locais, você teria um espaço menor para que mais pessoas fossem até esses estabelecimentos. Isso foi uma normatização do Centro de Contingência do Covid, que está ligado ao governo do Estado de São Paulo, que reduzir o tempo faria com que nós distribuíssemos mais as pessoas ao longo do próprio período. Mas, de toda sorte, a gente vê aí um outro aspecto, que é o fato dessas instituições, comércio, serviços, as academias, elas têm seguido de uma forma muito correta. Elas têm se preocupado para estarem abertas, para atenderem de forma segura os seus clientes e os seus colaboradores. Isso é o que nós temos visto. Mas, infelizmente, nós temos dentro da própria genética do Plano São Paulo fazer essa restrição para que a gente diminua essas aglomerações em todos os lugares, seja nas academias, sejam nos serviços e comércios e seja na rua. Nós precisamos diminuir as pessoas circulando. Os escritórios que podem retomar o seu home office devem fazê-lo, evitar as reuniões que têm acontecido de forma presencial, evitar que ocorram agora, por exemplo, festinhas de final do ano. Não dá. Nós temos que entender que nós não podemos vacilar. Bom, por fim, o senhor comentou aí da vacina, né, doutor Jean? A gente tem uma expectativa muito grande e, ao mesmo tempo, e aí eu vou também, mais uma vez, dar um relato pessoal, uma apreensão muito grande, porque o que eu tenho visto é que o país como um todo está um pouco atrasado em relação... Não sei, o senhor pode falar sobre isso, mas a minha visão é que a gente está um pouco atrasado no planejamento, porque a gente está vendo aí a Pfizer, a Moderna, outras vacinas pedindo já autorizações em órgãos regulatórios de outros países também, e por aqui no Brasil, as últimas informações que temos a Anvisa está avaliando ainda os testes, né? Coronavac, a vacina de Oxford, que agora deu aquela... também deixou uma pulguinha atrás da orelha por causa daquela questão da dosagem e tudo. Eu queria saber em que pé estamos aí no Brasil, em São Paulo, para poder, de fato, ter uma vacina disponível para a população, doutor Jean. Olha, a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac chinesa, ela teve há 2 semanas os seus trabalhos abertos, se atingiu o número mínimo de voluntários que tiveram Covid-19, assim esse trabalho pôde ser aberto de uma forma primária. Esses índices foram mandados para um comitê internacional independente, ele analisa esses dados. Nós já tivemos os dados preliminares na primeira e na segunda fase sobre segurança da vacina e produção de anticorpos. Nessa fase, nós estaremos comprovando também a segurança, também essa imunogenicidade, que é a produção desses anticorpos, mas também avaliaremos o que nós chamamos de eficácia, o quanto a vacina irá realmente proteger aquele que tomou com relação ao coronavírus. Então, dessa maneira, nós teremos esses dados em poucos dias. E em se tendo essa referência de eficácia, esses dados serão mandados para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que dessa forma nós possamos, aí sim, inserir essa vacina no Programa Nacional de Imunização, assim como existe uma tratativa de outras vacinas serem inseridas. Eu sempre falo e vou reforçar, o Brasil não precisa de vacina, ele precisa de vacinas. Quanto mais vacinas, maior a chance de nós imunizarmos brasileiros dos rincões. E aí sim, a gente vai poder falar, ufa, saímos. Podemos aí sim tirar máscara, nos abraçar com segurança. Mas o senhor não acredita que a gente esteja, que o país, de forma geral, esteja atrasado? Eu estou pedindo a opinião aqui do médico Jean Gorenstein em relação a esse planejamento, né, para vacinar todo mundo, doutor Jean. O senhor não considera que a gente esteja um pouco atrasado em relação a outros países, ou não está tudo andando no tempo em que tem que andar mesmo? Na verdade, nós estamos aguardando todos os resultados das vacinas, isso é natural, todas as reuniões que são feitas junto ao Ministério da Saúde no sentido de garantir que ritos possam ser seguidos, mas muito proximamente nós teremos sim uma definição com relação a esse Programa Nacional de Imunização para o coronavírus. Isso vai ser
extremamente importante nesse momento. Mas eu digo a vocês que nas próximas semanas teremos sim tanto um programa muito mais amplo, fomentado pelo Ministério da Saúde, assim como resultados que vão suportar e dar realmente suporte, como disse, para essas vacinas estarem disponíveis no nosso meio. Conversamos aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, com o secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, bom, é isso, né? A gente vai seguir na expectativa pela vacina, claro, mas deixando sempre essa mensagem, né, de que o poder público pode endurecer regras, a gente pode ter medidas de restrição, a gente pode ter até o lockdown, né? Mas se as pessoas não se conscientizarem, a coisa fica mais difícil, né? A luta contra o vírus fica mais difícil, mas de qualquer forma, agradeço mais uma vez aqui a sua presença no Band News São Paulo e a atenção com o nosso ouvinte, Dr. Jean. Ivan, é sempre um prazer falar com vocês. O lockdown nunca foi uma boa ideia e não será. Mas medidas restritivas acontecerão se as pessoas não entenderem que elas têm que realmente retomar a tudo aquilo que elas faziam. Nós não podemos fazer com que todo esse desgaste, esse cansaço que nós tínhamos frente às medidas sanitárias, aos distanciamentos, sejam maiores do que o medo que nós tínhamos do vírus. Nós tínhamos medo, respeito. Isso que fazia nós aceitarmos todas as regras. É isso. Bom, doutor Jean, obrigado, um bom trabalho para o senhor. Um grande abraço, muito obrigado sempre pela oportunidade.